O Jornal Cidade Notícias está de volta e, devido à pandemia, a educação passou por uma transformação significativa, com a implementação do ensino online e aulas virtuais. No entanto, como essa mudança afetou o aprendizado ao longo desses anos? É o que você vai conferir na reportagem. A educação remota foi uma alternativa durante a pandemia. Mas quais seriam as consequências? Glória Mara, que é psicóloga, explica. A educação remota, o ensino remoto, aulas online, foi um recurso muito importante durante a pandemia. Sem esse recurso, crianças, adolescentes não teriam acesso às aulas. A gente teve um prazo, uma média de 2 anos de um distanciamento social. E durante esse período, se não fosse as aulas remotas, a gente perceberia um déficit muito maior na aprendizagem do que se tem hoje, Então, foi um recurso muito necessário. No entanto, nós percebemos que, mesmo sendo um recurso muito necessário, ele causou um impacto considerável no desenvolvimento e amadurecimento de todo mundo, Porque adultos também participaram desse formato de ensino, mas especialmente das crianças e dos adolescentes. Porque as crianças e os adolescentes, eles precisam estar com seus pares, com pessoas da mesma idade, para se desenvolver e até mesmo para aprender. Nós humanos, somos seres biopsicossociais. Isso significa que nós precisamos estar em um meio social para o nosso desenvolvimento, inclusive, para a aprendizagem, como eu disse, e esse período limitou muito. Então, nesse sentido, nós percebemos hoje, já há um tempo após a pandemia, várias consequências que surgiram, a partir desse ensino remoto. E aí, principalmente aqui na clínica, nos atendimentos, eu vejo, com muita frequência, um número muito maior de crianças com grau de irritabilidade, agressividade, insegurança, o desenvolvimento de alguns transtornos que podem ter surgido a partir desse distanciamento social. E isso gera consequências muito sérias, não só hoje, mas é um impacto a longo prazo. Então, é importante a gente olhar para essas crianças, esses adolescentes que ainda estão em formação, com esse olhar de cuidado, de atenção, de acolhimento e considerar que esse momento da pandemia, ele foi muito significativo, deixando consequências muito sérias. Uma delas, que a gente observa e que eu vejo constantemente nos atendimentos, são o desenvolvimento de transtornos, que podem estar associados à pandemia também. Claro que tem outras questões, outro contexto, mas a gente vê um volume, um índice maior de crianças, adolescentes com índice de ansiedade, depressão, desenvolvimento de transtornos como o TDAH, o autismo, transtornos de alimentação, do sono, que tem influenciado muito na qualidade de vida das crianças e dos adolescentes, e isso, consequentemente, impacta no desenvolvimento escolar. Então, a gente percebe que no pós-pandemia, as escolas tiveram que ter um cuidado maior ao receber esses alunos, ter um cuidado maior com o acolhimento, com uma escuta ativa de o que o aluno está querendo dizer, o que ele está sinalizando. Também é necessária uma parceria mais próxima das escolas com as famílias, a família estar presente nesse acompanhamento com seus filhos, para que minimize cada vez mais esses efeitos da pandemia. Ela destaca que o desenvolvimento vai depender da faixa etária. Por isso, é importante buscar um profissional. Cada faixa etária, ela vai ter um desenvolvimento diferente, características diferentes para cada idade. Então, a gente tem que perceber, o que é da idade, o que não, Claro que cada criança é única, cada adolescente é único, tem as suas características individuais, mas tem aquelas que são de acordo com a faixa etária. A pandemia, ela retardou um pouco esse desenvolvimento, então hoje nós percebemos crianças e adolescentes imaturos de acordo com a faixa etária que ele tem, Então isso é um ponto a se considerar.
No entanto, a gente não pode só pensar que é da faixa etária e esperar que essa fase passe. É algo que eu ouço muito no consultório. As famílias pensando, eu achei que era uma fase. Sim, pode ser uma fase, mas a gente tem que ter um olhar muito atento, muito cuidadoso. Nem todo caso é necessário acompanhamento psicológico, mas muitos casos sim. E o acompanhamento, quanto antes ele começa, melhora o prognóstico, melhora a forma que a criança vai lidar com aquilo, o adolescente também, e vai superar aquele momento difícil. Então, não buscar uma ajuda profissional pode retardar, né, uma melhora dessa criança, desse adolescente, e pode influenciar de forma negativa nesse desenvolvimento, inclusive no amadurecimento do adulto que vai se tornar. Então, o acompanhamento profissional, ele é muito importante, não é regra, não é sempre, mas é importante estar atento, principalmente estar atento ao que a escola indica, porque muitas vezes esse acompanhamento ele vai surgir a partir de uma indicação da escola. Na escola, a criança ela vai mostrar de uma forma mais clara algumas questões comportamentais, emocionais. A escola tem um olhar muito atento, ela já conhece bem as características de cada faixa etária, então a escola normalmente sinaliza para os pais. Né? Claro que a gente não vai só esperar que a escola sinalize, né? Não é a formação do filho, não é de responsabilidade da escola, é dos pais, mas a escola é um apoio muito importante nesse processo.